Ei, gente, esse é o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o empresário Wilson Brumer, numa data muito importante, há cerca de um mês, né? Já tem um mês, não tem, Bruno? Um mês, mais ou menos. Saiu este livro, que nós vamos mostrar a capa aqui, ó, bacana demais, homenageando toda a história e a carreira do Wilson Brumer, empresário, conselheiro de empresas, ocupou cargo no governo de Minas, enfim, tem uma longa história de sucesso, conduzindo empresas no Brasil e também órgãos governamentais. Brumer, ainda pegando a sua experiência na área de mineração, hoje há pelo menos, acho que 3 processos na Europa sobre o setor mineral brasileiro, né? Envolvendo o rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho. Como é que o senhor avalia essa situação no momento? Bom, primeiro, eu acho Um deles emperrado, né? Que é o caso de Mariana, né? E o outro de Brumadinho, né? Bom, primeiro, eu costumava dizer, quando presidi o IBRAM, e eu hoje falo também ainda da mesma filosofia que eu defendo, foram 2 tragédias. Eu falo mais, muita gente fala de desastre, eu falo de tragédias, né? Mariana teve um caso em que perdeu-se vidas, acho que lá foram 19 vidas que se perderam, né? Mas, sob o ponto de vista ambiental, chegou de Mariana até Espírito Santo, e foi afetando várias regiões, né? 2, o caso de Brumadinho. Eu não preciso dizer a quantidade de vidas que foram perdidas, também problemas ambientais foram quase criados, 300, não é isso? Mas, em termos de impacto ambiental, um pouco menor do que o caso de Mariana, tá certo? Bom, eu insisto sempre que quem comete erro tem que pagar pelo seu erro. O que acontece hoje no Brasil, e aí é o ponto em que eu discordo de muitas coisas que acontecem em termos de política, é que você quer penalizar segmentos da economia pelo tributo, pelo imposto, tá certo? E aí fica uma discussão, vamos aumentar imposto aqui, vamos aumentar imposto ali. Não, se tem um caso, tem que ser resolvido pela empresa que causou o problema, tá certo? No caso da Vale, resolveu o problema de Brumadinho. No caso da Samarco, Vale, Samarco e BHP resolveram o problema. No caso da Samarco, foi criada a Fundação Renova. Como ideia, foi boa. Quer dizer, são 2 empresas de mineração, criou-se um veículo próprio, né, para cuidar do problema, em vez de ficar as 2 mineradoras resolvendo o problema. Só que a forma de governança da Fundação Renova, infelizmente, é muito complexa. São vários atores que participam do processo. Então, essa governança, a meu ver, tem sido um fator de inibição de velocidade na com prejuízo para quem foi atingido, né? Lógico, né? Então, o senhor vê possibilidade breve de eu acho que tem que chegar a um acordo. Eu acho essas coisas, quando judicializa, você viu o caso que a gente falou recentemente aí envolvendo a Uzi Minas. Sim. Você leva isso para décadas. Eu costumo dizer o seguinte, um bom acordo não é aquele que você diz assim, o negócio é bom quando é bom para os 2. Não. Um bom acordo é aquele que ambas as partes ficam com um gostinho amargo na boca. O que é que eu quero dizer isso? Cada um cede um pouquinho para que se chegue a um termo adequado, tá certo? Mas não um só ceder, porque senão fica ruim para aquele que cedeu. Aí não é acordo, não é parceria, aí o gosto amargo na boca de um só. Tá certo? Então, no caso aí de Mariana, porque Brumadinho, aparentemente, do ponto de vista de acordo, acho que já chegou a um acordo, não é isso? Sim. Agora, no caso de Mariana, tem que chegar a um acordo, né? Se é a continuação da Renova, que talvez se repense até a forma de gerir aquilo lá, em termos de governança. Que hoje afetou vários municípios, afetou 2 estados, aí o problema passa para o governo federal, é uma governança complexa, tá certo? Eu vou dar apenas um exemplo. Na época que aconteceu a tragédia, nós estamos falando aqui de 200 e poucas casas que foram, simplesmente desapareceram, não é isso? Você concorda comigo que a construção de 200 casas não é um negócio tão complexo? Não, diante do né? tamanho, da dimensão da tragédia, é algo simples. O complicado é a perda de vidas, bens, não, mas nada complexo, digamos, de ser resolvido. A casa em si, vamos chamar assim, porque é lógico que você tem coisas pessoais que foram perdidas, vidas que foram perdidas, tudo isso, né? Eu estou falando da casa em si, né? Isso. Há quantos anos se discute a entrega de casa? Não, e eu vi recentemente uma matéria, até isso está dando problema, porque construíram casas que não têm a ver com a identidade das pessoas de lá.
casas que estão sendo vendidas até por valores altíssimos, as que já receberam. Quer dizer, eu dizia parece na época, uma série de erros, né? Acho que eu previa na época o que está acontecendo, modéstia à parte. Né? Eu dizia o seguinte, olha, se esse negócio demorar demais, o menino que tinha 7 anos, hoje está com 12. Sem dúvida. Né? Aí o menino vai dizer, papai, nós estamos morando aqui já em Mariana, vamos voltar para aquele lugar, não? Né? O que tinha 12 tem 17, por hipótese. Né? Arrumou namorado. Esse vai não dizer volta assim, mesmo. eu vou voltar. Então, quer dizer, é isso. Né? Então, acho que essas coisas no Brasil a gente tem que aprender a resolver com mais velocidade. Não é, resolver de forma atabalhoada, mas o sim ou não tem que ser com prazos determinados, tá certo? De qualquer maneira, eu faço uma pergunta assim que contesta um pouco isso, porque o IBRAM recentemente acionou o STF, acho que foi em julho, para evitar que municípios possam ajuizar ações no exterior, né, contra mineradoras. Tem a ver com isso tudo que o senhor descreveu? Porque, na verdade, judicializa de novo, né? Quando você judicializa... O senhor ainda estava no IBRAM? Não, já tinha saído. Eu já tinha saído. Eu fiquei 2 anos no IBRAM, após a tragédia de Brumadinho, 2 anos, né? E saí do IBRAM já tem uns 2 a 3 anos, mais ou menos, né? De novo, quando as partes não se entendem, o caminho natural é a justiça. E eu entendo que quando vai para a justiça é o pior dos caminhos. O governador Zema disse recentemente, ou várias vezes até, né, de que ele acha que não está havendo boa vontade do governo federal, né, assim, nas negociações do acordo. O senhor vê isso também? Eu não tenho acompanhado, para ser franco, tão de perto até hoje em dia, esse assunto especificamente, né? Mas, de novo, se é o governo federal atrapalhando, gente, vamos sentar e resolver, porque você não pode prejudicar toda uma comunidade, toda uma sociedade, concorda? Então, quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Quer dizer, as empresas ficam com a imagem negativa, isso. Não é isso? O segmento. Tudo. Os investidores dessas empresas ficam com a dúvida, quanto é que vai custar isso no final do dia, não é isso? Então, você está afetando todo mundo, quer dizer, a própria economia está sendo prejudicada. Você vê quanto tempo ficou parada Samarco, prejudicando a economia, principalmente do Espírito Santo, né? Onde você tinha as plantas de pelotização, boa parte delas estavam ali no Espírito Santo. Não é isso? A Anchieta, que era o lugar lá, simplesmente parou. Né? Então, eu acho que nós precisamos ser mais ágeis. E acho que a justiça no Brasil, sem aqui querer tomar partido de A ou B, eu acho que a justiça no Brasil é muito lenta. Né? Custa muito caro o problema judicial no Brasil. Né? Uma Suprema Corte nos Estados Unidos, eu não sei, estou certo dos números, mas talvez julgue por ano 50 casos. No Brasil hoje, com todo respeito, milhares de casos, milhares de processos, que você fala assim, será que é o caso? Então, a judicialização, por princípio, a meu ver, é o pior dos caminhos. O senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Aécio. Sim. De lá para cá, como é que o senhor viu a evolução do Estado nesse setor, na economia? Houve progressos importantes ou a coisa não está ao seu gosto? Olha, quando eu aceitei o convite, eu confesso a você que é uma decisão complicada de você sair do setor privado e ir para governo, né? Mas eu achei que estava na hora se eu podia dar alguma contribuição, por que não? Eu tinha na época 54 anos, falei assim, bom, mais 4 anos eu estarei com 58, ainda dá para me voltar ao mercado, né? De trabalho. E nunca tive pretensão política, coisa nenhuma. O senhor está com 7,6, que eu já vou fazer. 7,6, mas está com cara de 5,5. Quem dera, quem dera. Está muito jovem, está muito bem. Mas graças a Deus, muita energia e saúde, né? Mas e na época que a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi uma fase de junção de várias secretarias debaixo dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de também conduzir as empresas CEMIG, GASMIG, Banco de Desenvolvimento do Estado. Na minha época foi criada a CODEMIG, né? Que era a junção de várias empresas, a gente juntou numa única empresa. E eu sempre defendo o seguinte, o governo tem que ter a seguinte filosofia, e é o que eu tentei praticar aqui em Minas Gerais. Tudo que pudesse ser feito pelo setor privado, vamos deixar que o setor privado faça. Cabe ao Estado brasileiro ser promotor, facilitador, eventualmente articulador. Mas não o gestor. Mas não o gestor. O que você não puder fazer só o setor privado, vamos em parceria discutir setor privado, setor público. E tem coisas que cabe ao Estado mesmo fazer, né? Então,
Parcerias público-privadas. Eu me lembro que, na época, Minas Gerais foi o primeiro estado a ter aprovado a legislação de parceria público-privada, que são as chamadas PPPs. E o argumento que eu usava, pode parecer cômico o que eu vou dizer aqui, mas é a visão, né? Eu dizia muito ao governador na época o seguinte: governador, por que o Estado brasileiro tem que ser dono de aeroporto? Aeroporto não é um shopping com a pista no meio? Cabe ao Estado ser dono de loja para vender pão de queijo, café? Não é papel do Estado. O Estado tem que cuidar da política de segurança aérea, tá certo? E é mais longe. Governador, por que o Estado tem que ser dono de hotel? Não, no caso de Minas nós temos o hotel de Araxá, mas tem séculos. Eu não estou falando disso, estou falando de presídio. Não é um hotel com 100% de ocupação. Cabe ao Estado mexer com comida, roupa lavada. Cabe ao Estado a política de segurança pública. Deixa eu aproveitar essa sua deixa, porque Minas está passando por esse período conturbado de renegociação da dívida, e uma das propostas que surgiram aí nesse cenário foi entregar Copasa, CEMIG e até a Codemig como parte do pagamento para atenuar essa dívida. O senhor concorda ou discorda disso? Eu acho que isso não vai resolver o problema. Não vai resolver. Porque vamos imaginar, hoje eu não sei exatamente qual é o valor. Mas o senhor daria? Se fosse... Não, porque não vai resolver o meu problema. Eu sou daqui, eu sempre defendo o seguinte: você tem que discutir o problema para resolver o problema, não é para atenuar o problema. Tá certo? Essa é aquela coisa, né? Atenuei, mas a dívida vai crescer de novo. Eu não gosto muito do gerúndio, tá certo? Estamos analisando, estamos negociando. Vamos negociar, vamos resolver, né? Então, no caso vamos pegar a CEMIG, eu não sei o valor exato da CEMIG hoje de mercado, mas vamos imaginar que seja 30 bilhões. Eu acho que é por aí. Por aí? Eu acho. Eu não tenho certeza desse número. O Estado, se eu estou correto, detém do econômico da CEMIG 18%. 18% de 30 seriam 5 bilhões e 400. Dentro do tamanho da dívida do Estado, isso é nada. Aí você vai dizer, não, mas nós vamos negociar com o governo federal e vai passar para o governo federal por 100 bilhões. Estou aqui exagerando, é isso? 100 bilhões. Bom, 18 bilhões, não é isso que ficaria para o Estado? Isso. Também resolve o problema? Não resolve, não é isso? A Copasa não sei qual é o valor, mas também é de novo 50% de um valor que também não resolve. Eu defendo uma tese que certamente os economistas... Eu não sou economista, então eu falo minhas heresias macroeconômicas, tá certo? Eu defendo uma tese que é o seguinte: o Brasil precisa fazer um clearing do endividamento dos estados, tá certo? Sentar e dizer assim, vamos resolver isso de uma vez, porque, gente, queiramos ou não, os problemas nossos como cidadão, cidadã, estão aonde? Nos estados e municípios. Estado e municípios devedores, você concorda comigo, que não vão poder fazer nada, não vai para frente, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer uma limpeza, sabe? Uma limpeza geral nesse processo e não ficar usando meio termos. Brumer, nosso tempo está esgotando, mas eu não posso perder a oportunidade de trocar essa ideia com você aqui sobre um tema que aflige a todos os belo-horizontinos em especial, que é essa polêmica que já dura alguns anos da mineração na Serra do Curral. Então, a gente já sabe, né, essa história do cartão postal de Belo Horizonte, que de fato é maravilhoso e tal, com uma atividade que a gente sabe que é danosa para a Serra, né? Não tem como também negar que a Serra ficaria, ou fica, e está ficando, afetada por essa atividade. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente resolve isso? Você entra numa situação complexa. Quer dizer, de um lado você tem alguém que tem um direito, do outro lado você tem esse fator indiscutível, é isso, né? Eu diria a você que, como cidadão, eu defenderia que não houvesse a atividade nesse setor, apesar de reconhecer que tem um direito, né? Então, quem vai pagar por esse direito? De novo, é um entendimento, tá certo? É alguém que tem um direito, que tem um empreendimento. Eu me lembro, vou contar um caso aqui simplório, eu sei que o tempo é pequeno. Alguns anos atrás, eu ainda tenho uma casa no Retiro do Chalé. Tá. E ali você tem a Serra da Moeda. Aquela coisa linda. E havia alguém ali que queria fazer um empreendimento imobiliário. E o Retiro do Chalé fica num vale. E a gente ficava assim, poxa, aqui do vale a gente vai ficar olhando casas que estão sendo construídas lá na Serra, tá certo? E o que fizemos? Sentamos com o empreendedor, trouxemos o valor do empreendimento dele a valor presente adequado, negociamos com ele um financiamento de 10 anos e pagamos na taxa de condomínio.
e preservou lá a Serra da Moeda, no caso, né? Onde é o topo do mundo hoje, vamos chamar assim, né? Então eu diria de você o seguinte, vamos encontrar uma forma de preservar o direito de quem tem, porque também não podemos sair dizendo que o cara tem o direito e vamos atropelar, não é isso? E vamos preservar o que nos interessa preservar, que é a Serra do Curral e outros Então o senhor está dizendo, não vamos minerar na Serra do Curral, mas vamos compensar quem tem o direito para que ele, né, abandone a ideia. O direito tem que ser preservado, né? Senão nós entramos num contexto de não respeitar os direitos das pessoas, né? O direito das empresas. Brumer, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Minas. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Espero que tenha entendido. Com conhecimento geral de todos esses assuntos tão importantes para nós. A gente chega a uma época da vida que a gente é mais generalista do que especialista. Mas é o generalista que sabe muito de muita coisa, viu? Obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado a vocês. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá? A gente se vê na semana que vem. Um abraço.